Gente, esse mês de março que acaba de começar é considerado o mês de prevenção feminina e por isso problemas no coração estão sendo vistos, né? E as pessoas estão sendo alertadas, porque esses problemas matam 8 milhões de mulheres por ano, oito vezes mais do que o câncer de mama, por exemplo, e a gente se preocupa também com ele, né? No Brasil, 1 em cada 5 mulheres adultas sofrem de doenças cardíacas. O número é bem preocupante. E essas mulheres têm que visitar, né, doutor, regularmente o cardiologista. Mas com essa crise e mais uma vez, mais forte ainda do que nós tivemos ano passado, de Covid-19, pessoas com problemas cardíacos acabam se afastando dos médicos e de hospitais. Então é duplamente importante esse alerta. Bom dia, viu? Bom dia, Claudete. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, é muito importante porque além das pessoas não estarem fazendo as consultas regulares, está todo mundo numa situação de estresse maior e tem ficado, quem segue as orientações tem ficado mais em casa e ficar em casa gera mais ansiedade, possivelmente diminui a prática de atividade física e aumenta a alimentação, tem ganho de peso. Então, além de não ter a consulta regular, ainda descompensa os cuidados básicos com a saúde. Eu sei que você é bem atuante nas redes sociais, está sempre alertando isso e levando informação através da internet, né, e dessas redes, como alguns outros médicos de outras áreas também estão fazendo. Isso é muito importante, porque a pessoa não pode esquecer que é doente, que tem que se tratar, que tem que visitar o médico. E com medo, às vezes, acaba não indo mesmo, e isso pode ser altamente prejudicial, não é, doutor? Pode ser prejudicial as consultas regulares e um momento mais importante ainda, Claudete, às vezes a pessoa passa mal e não procura o pronto-socorro. Então, ano passado a gente teve divulgações de dados de vários lugares do mundo e do Brasil também, onde chegou a reduzir 70% a procura aos pronto-socorros com queixa de infarto. Então, não é que o número de infartos diminuiu, mas as pessoas passam a ter sintomas, têm a preocupação de ir ao pronto-socorro, não vão e vão muito tardiamente, onde as complicações já são mais difíceis de serem compensadas, porque o tempo entre início de sintomas e a procura ao pronto-socorro, o primeiro atendimento médico, é fundamental para que a gente interrompa aquele processo que se desenvolveu. A mulher conquistou alguns direitos e um deles, nada bom para nós mulheres, foi o direito de fumar, né? Antigamente, não que a gente não tivesse direito, mas não tinha nenhum hábito e não fumava. Mas aí, a carreira fora de casa e está fumando muito. Isso é um agravante? E que outros agravantes levam um número tão alto de mulheres com problemas cardíacos, doutor? O tabagismo, sem dúvida, é um agravante. Esse é um ponto onde não há polêmica. Talvez em alguns pontos haja polêmica, mas o tabagismo não. Não há quantidade de tabaco que seja considerado seguro. A pessoa tem que fumar zero. Um cigarro nos últimos 30 dias é muito. A pessoa já é considerada tabagista. Então, não deve fumar de jeito nenhum. Depois é peso, atividade física, alimentação, controlar os fatores. Cada um tem o seu fator de risco, tem a sua doença crônica ou a sua carga genética e precisa controlar os seus fatores de risco. Porque tem alguns que a gente não consegue controlar. A idade não se consegue controlar. Não dá. E no caso da mulher, um que não dá para controlar é a evolução da perda hormonal. Sim. Então, quando a mulher atinge a menopausa, o risco cardiovascular, ele aumenta muito. E isso não dá para controlar. No passado, ainda acreditava-se que se essa reposição hormonal, se a reposição hormonal fosse feita em substituição à própria produção hormonal da mulher, isso reduziria o risco cardiovascular, mas não reduz. Então, uma vez que a mulher atinge a menopausa, o risco cardiovascular dela aumenta exponencialmente e a reposição hormonal não equilibra, não volta ao normal. Tanto que o cardiologista Não adianta, hoje... então. Não adianta. O cardiologista não indica a reposição hormonal. A reposição hormonal ela é indicada pelo ginecologista de acordo com os sintomas da menopausa, mas não consegue E é reverter... muito individual essa indicação, Muito individual, mas não consegue reverter aquele risco cardiovascular que se torna aumentado. Ai, meu Deus, mas não dá para morrer cedo, né? Então vai ter que envelhecer e tomar os outros cuidados, já que nesse não dá para fazer nada. Nós temos algumas perguntas, tem até uma INVT, vamos colocar aquela primeira, Gabriel, que o nosso público mandou, e depois nós vamos lá mostrar os alimentos que são bons, são amigos do coração e aqueles que, ó, você deveria se afastar. Olá, bom dia. Oi, bom dia, Claudete, tudo bem? Eu me chamo Débora
E eu tenho umas perguntas para fazer para ele, sim. Porque, assim, eu tenho umas dores muito fortes no coração. Eles, às vezes, em uma pontada muito forte mesmo, pressionando bem forte ele. Eu fico com muita falta de ar, muita dificuldade para respirar, entende? E eu não consigo respirar direito. Aí eu não consigo levantar a minha coluna. Afeta até a minha coluna. Afeta, que eu não consigo nem levantar direito. Aí eu queria saber o motivo, né? O que acontece, qual é a melhora, o que eu posso fazer para melhorar isso, essas pontadas no meu coração fortes, que parece estar apertando ele todinho. Tchau. Tchau, querida. E ela relatou tudo que estava sentindo, né? Pois é. Dor no peito e falta de ar são dois sintomas que preocupam muito e que precisa de uma investigação. Lógico que ela me parece muito jovem, Sim. então, num primeiro momento, ela pode ter algum sintoma que não seja relacionado ao coração. Mas como o coração é a maior causa de morte nos homens e nas mulheres, qualquer sintoma relacionado a isso precisa ser investigado. Faz-se uma investigação, vê o que tem de história familiar, vê o que tem de alteração e depois a gente vai fazer exames para tentar ver se esse sintoma ele é reproduzido ou não. Mas dor no peito e falta de ar, esse sintoma que ela descreveu bem, um aperto no peito. O aperto no peito é o sintoma mais característico de quem tem falta de sangue no coração. Não acho que seja o caso dela, não a conheço. Sim. Ela me parece jovem, mas alguém que sente um desconforto, uma pressão no peito, isso é muito importante, que as pessoas falam, coração dói, não dói. A maioria dos relatos dos pacientes com infarto, ele não fala em dor, ele fala, eu tenho um desconforto, eu tenho uma opressão. É curioso, eles perguntam, mas você tem dor? Não, não dói. Mas é uma opressão muito forte, é uma pressão muito forte. Então isso que ela descreveu, essa característica, precisa ser investigada. Não custa investigar, né? É verdade, porque eu tinha um primo de 28 anos e morreu de infarto fulminante. Que o infarto em pessoas mais jovens acaba sendo mais forte do que em pessoas de mais idade, doutor? Isso acaba sendo uma forma de interpretação dos dados, mas é um pouquinho diferente. Toda análise estatística que é feita, tudo que acontece em idoso é pior. A repercussão é pior. O que chama atenção é que quando se tem um caso jovem, é claro que isso toma proporções maiores, Tá. se comenta muito mais, se fala na mídia, os Mas não próprios que ele médicos seja também. mais forte. Não que seja mais forte. Em geral, tudo o que acontece, a idade é um fator muito importante. No idoso, as manifestações são sempre piores. É possível que eu tenha hipertensão se meus pais não têm? A Lara Cristina de Guarulhos pergunta, e qual a relação entre a pressão alta e o bom funcionamento do coração? A pressão alta, ela é uma doença crônica. Quando a gente vê os pacientes que Hereditária? tiveram infarto, 65% tiveram pressão alta. E mais de 90% é de características genéticas. Então você pode ter, Então, querido. exatamente, pode ter. A gente sempre questiona os pais, mas pode ter mesmo que os pais não tenham. E é perigoso? É perigoso, é um dos fatores que levam ao desenvolvimento das complicações, né? Infarto e AVC. Tá. Bebidas alcoólicas aumentam o risco de infarto? Quem quer saber é o Bruno Henrique, que mora em São José dos Campos. Sim, as bebidas alcoólicas, como todo estimulante, ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, existem quantidades que podem ser consumidas com mais tranquilidade, que não afeta, mas sim, qualquer estimulante, entre eles a bebida alcoólica, pode aumentar o risco de infarto. A pergunta agora vem de Minas Gerais, Uberlândia, do José Pereira. Quais as melhores atividades físicas que eu posso fazer para fortalecer o meu coração? Ele tem marca-passo e desde que colocou, sente medo de fazer esforço. Ah, interessante. Depende muito por que ele colocou o marca-passo, mas ele pode ter só uma alteração elétrica e colocou o marca-passo. Agora, o marca-passo, uma vez que ele colocou, é algo absolutamente seguro. Não tem risco dele deslocar fazendo nenhuma atividade física. E a melhor atividade física para fortalecer o coração são atividades físicas aeróbias. A gente tem pouca evidência sobre musculação ajudar o coração. Andar, correr. Qualquer aeróbio, andar, correr, pedalar, aulas de academia onde se movimentam muito, jump, Tá. qualquer Dançar. dessas, dançar, qualquer tipo de esporte, qualquer atividade contínua, repetitiva, elas Mas não fortalecem vale o coração. dançar com um copo na mão, muito menos sem a máscara, então. Essa daí não está nos planos, não. A Covid deixa sequelas no coração e como isso acontece é a Terezinha Barbosa aí de Recife. Olá, bom dia, Pernambuco. Esse é um tema super recente, inclusive no Encore a gente tem feito pesquisas em relação a isso.
30% dos pacientes com Covid-19, ele tem alguma alteração no coração. Eu digo alguma porque não é necessariamente uma sequela, a gente chama de injúria miocárdica. Através de exames de sangue, a gente consegue notar que tem alterações de enzimas, aquelas mesmas enzimas que se alteram no infarto, e dá algum comprometimento no coração. E o importante é que este comprometimento no coração que ocorre aumenta a mortalidade dos pacientes com Covid. Em relação à sequela, depende muito do grau de acometimento, se esse coração ficou fraco, se pegou um processo inflamatório maior ou se teve algum coágulozinho que ocluiu o coração. Daqui a pouquinho o doutor Felipe Galego vai falar sobre os alimentos, né? Aquilo que você come também pode alterar a saúde do seu coração. Bom dia, Claudete, doutor. Fiz uma cirurgia cardíaca na válvula mitral e tive um acidente vascular cerebral, um AVC. Tenho arritmia, posso ter chance de ter AVC novamente? Como posso me prevenir? Irenilda Maria de Vitória, Espírito Santo. AVC pode dar mais vezes? Dar uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Pode? Pode. Pelo que ela escreveu, provavelmente ela teve uma doença na válvula mitral, que é associado com um aumento de uma área do coração e dá uma arritmia muito comum que chama fibrilação atrial. Essa arritmia, ela deve ser prevenida sempre através do uso de anticoagulantes orais. O seu médico vai saber indicar o melhor anticoagulante para você, você precisa controlar adequadamente, mas sim, porque a doença de base, ela não foi resolvida. Se mexeu na válvula, mas a arritmia persiste. Então, enquanto tem arritmia, tem o risco de ter AVC. Tem que tomar um anticoagulante regularmente para o resto da vida. Já te encontro lá na cozinha, então? Vamos para a cozinha? Vamos. Você ficou meio assim com aquele bolo, agora eu quero saber. Eu fiquei ouvindo os ingredientes. Eu fiquei ouvindo os ingredientes. Você ficou ouvindo para poder falar, né? Vamos ver, então, o que a gente tem feito de errado por aí na cozinha. Bom, de errado assim, né? É gostoso, mas a gente não poderia comer, pelo menos não sempre. Eu já te encontro lá, doutor Felipe Galego, que é médico cardiologista do Instituto do Coração, aqui em nosso programa. Porque obesidade é um fator de risco, né? Obesidade é um fator de risco importante. E a gente ganha esse peso. É prevenível, né? Esse não é igual hormônio, esse dá para prevenir. A gente ganha peso com o passar dos anos. Não o médico assim, né? Tão elegante como ele. Vem mais para cá, doutor, para a gente ficar assim de frente e poder falar sobre eles. Nós separamos aqui alguns alimentos bons e outros que não são bons não para o nosso coração. Vamos começar com a turma do bem? Vamos. Vamos começar com os do bem. Frutas secas. As oleaginosas, elas são ricas em ômega 3 e ômega 6. Então elas fazem bem, são boas para a saúde, são boas para o risco cardiovascular, com moderação, no máximo 30 gramas por dia, mas elas fazem bem, são um bom ingrediente para a nossa dieta. Agora, o ômega 3 como reposição assim, em cápsulas é bom? Você aconselha, não? Melhor na alimentação? Isso teve uma grande pesquisa multicêntrica internacional que foi publicada há 2 anos e que não adiantou da forma como a gente tem. Quer dizer, ainda estão desenvolvendo preparações para que a gente possa tomar via oral. É muito comum, até fora do Brasil, que você encontre várias embalagens, várias propagandas e tal. A dieta rica em ômega 3 e ômega 6 é boa. Tá. As formulações ainda estão desenvolvendo, teve um estudo que foi positivo, mas é uma formulação muito específica, não é essa que a gente encontra facilmente. Certo. Agora, doutor, eu tenho aqui o morango, por exemplo, né? O morango é uma fruta deliciosa, é uma fruta que faz bem também ou todas as frutas fazem? Tem alguma que seja contraindicada? Como via de regra, as frutas são boas. As frutas devem fazer uma parte importante da nossa aqui alimentação. A gente tem laranja, maçã, uva, por exemplo. Isso. O que a gente precisa ver aí em casos individuais é a situação daquela pessoa e quanto ela precisa controlar de diabetes ou quanto ela que precisa controlar de peso. Porque, por exemplo, a laranja, tudo bem, mas o suco de laranja, se coloca muitas laranjas para fazer um suco. Então o índice glicêmico fica muito alto. E quando mas, a gente chupa a laranja, a gente deveria comer o bagaço também? Dizem que é bom, né? Fibra. Sim, porque é rico em fibras. Sim. Então, frutas aprovadas. Frutas aprovadas. Ok. Agora, aqui nós temos atum, então, também rico em ômega 3, né? O atum, como a família do peixe, eles são as partes de gorduras boas, são as gorduras que elas são insaturadas. E as gorduras insaturadas, poliinsaturadas, elas têm o equilíbrio de melhorar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Então, peixes em geral estão aprovados. Doutor Felipe Galego, qual o perigo do colesterol alto para um infarto?
o colesterol é um dos principais fatores de risco para o infarto. Junto com esses outros que a gente falou, tabagismo, atividade física, peso, ele é um dos principais fatores. E ele é um que a gente consegue controlar. Tem a parte da dieta, mas também existem medicamentos. Então, e assim, hoje melhores ainda, né? hoje melhores ainda. Assim, não há por que alguém tenha o colesterol alto. Então, a depender do risco individual, a gente tem uma faixa, um nível terapêutico, isso é muito importante, porque quando se faz exame de sangue e se olha aquele referencial que por lei tem que ter, aquilo não vale para todo mundo, né? Você tem que saber o seu risco, o seu cardiologista tem que dizer em qual faixa você tem que estar. Senão a pessoa faz, Claudete, e fala, o meu deu bom, mas se ela já teve infarto, aquele bom não é bom para ela. Se ela tem outros fatores que podem agravar o risco a de um gente infarto, pode deixar o colesterol como muito baixo. obesidade, a própria idade, também tem que estar mais baixo. E o colesterol, diferente de pressão e diabetes, todos os estudos feitos até agora mostraram que o colesterol, quanto mais baixo, melhor. Então, não tem problema baixar muito o colesterol. A glicemia, a gente não pode baixar muito, porque dá hipoglicemia. A pressão não pode baixar muito, porque dá sintomas de pressão baixa. Então, eles têm uma faixa correta. Já o colesterol, quanto mais baixo, melhor. Agora, a pessoa que tem um colesterol ruim, alto, mas o bom alto também, equilibra, não? O colesterol bom alto, ele é um fator de proteção. Mas a gente sempre tem que baixar o colesterol ruim. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, a partir de que idade você aconselha um exame de sangue que determina o seu colesterol? A partir de que idade seria bom a pessoa, para prevenir problemas cardíacos, especialmente, né, as mulheres aí que morrem muito, 8 milhões por ano, mais que o câncer de mama, como eu falei no início. A partir de que idade ela deveria fazer como prevenção o exame de colesterol para saber como anda, então? Claudete, atualmente os pediatras pedem para as crianças para saber o nível de colesterol e você já consegue ter um rastreio. Não é comum a gente tratar a criança. Não é comum porque o colesterol nessa fase jovem, ele tem outras funções mais importantes. Atuação nas células, desenvolvimento de hormônios sexuais, então não é comum. Os pediatras já pedem. Agora, depois de adulto jovem, que a maioria dos estudos que a gente faz é a partir de 18 anos, então ele tem que ter um perfil lipídico, porque não vai dar sintoma nenhum. E se ele for fazer o primeiro exame aos 40 anos e descobrir que está alto, se ele tiver alto desde os 18, ele já tem mais de 20 anos de colesterol alto sem tratamento. E ele poderia ter sido tratado. Então, e evitar vários outros problemas. Bom, crepioca, eu acho que né? Não, tapioca. A crepioca é com ovo, eu acho que o ovo é ruim. Porque você ficou falando do bolo, o bolo tinha 8 ovos. Não, o ovo ele pode ser consumido com moderação. Ele tem gordura, ele tem colesterol, mas com moderação ele pode ser comido. E o bolo tinha o quê, então? Era mandioca, o leite de coco, o iogurte, tinha tanta coisa lá, açúcar. Tinha o leite de coco, manteiga. Manteiga. 2 potes de manteiga, não é isso? 350. Melhor não, nem óleo. Óleos vegetais. Vou dizer, o bolo tá bom, viu, doutor? Não, mas é bom. Né? Acho que não tem problema. Mas a gente tem que descobrir... Tapioca pode. Então, mas a gente tem que descobrir o sabor nas coisas que são saudáveis também, porque tem. Aveia, tapioca. Veja, na minha opinião aqui só tem coisa boa. Para mim, e tudo o chocolate? Aqui é gostoso. O chocolate é do bem? Então, o chocolate, acima de 70% de cacau, sim. Né? Porque em porções moderadas, 30 gramas no máximo por dia... Nossa, 30 gramas é um pedacinho desse aí, doutor. Mas aí a gente tem estudos mostrando que diminui o risco cardiovascular, ele tem ação antioxidante. Então, mas tem que ser 70%, porque quanto mais ele tiver cacau, menos ele tem açúcar. Então, acima de 70%... E faz tão bem assim o cacau? Para diminuir até os riscos? Sim, tem estudos comprovando que no consumo de 30 gramas por dia diminui um pouquinho o risco cardiovascular, mas 70% ou mais. Em relação à tapioca, tem uma coisa interessante. A tapioca ela pode ser feita de várias formas, né? A tapioca ela é um carboidrato, ela não tem glúten, ela tem um baixo índice calórico e ela dá uma sensação de saciedade maior. 50 gramas, que é o que se usa para fazer, dá em média 70 calorias. Não se for com leite condensado e coco. Exatamente. 1 a 2, se o recheio for queijo branco, tomate, peito de peru, aí sim. Se for com chocolate, se for com outras coisas... Aí você só vai estar encapando bonito uma coisa ruim. Olha, esse aqui já não estava muito bom, imagine a banda de cá. Refrigerante. Refrigerante? Nada, né? Nada. Não há porquê. Cerveja.
bebida alcoólica é possível, a depender do risco individual, a É gente melhor que fazer... refrigerante? Não, é que é a quantidade que é importante, né? Então, dependendo do risco individual, a gente pode fazer um cálculo de uma quantidade que seja segura. Tá. O refrigerante ele tem açúcar, sódio. Então, quando você olha a composição, você vai extrapolar a quantidade de sódio, você vai ter uma quantidade de açúcar. Então, você tem várias coisas. Você não tem nenhuma propriedade que Mesmo faça bem. zero, mesmo Sim, diet, não, sim. não. Vai diminuindo Pizza um nem pouquinho. pensar. Pensar pode. Pensar pode. A Então você pizza, só pensa, vai, aquela pizza Não, veja só, deliciosa a pizza- e vai dormir sem comer. existem alternativas. Aqui a gente tem um carboidrato processado, que não é um carboidrato integral, um carboidrato refinado. A gente tem queijo amarelo, Tá, vai ter nessa molho daqui, de tomate. aham. Então essa aqui provavelmente seria ruim. Agora você pode comer uma pizza que seja uma massa integral, onde vai ser melhor. Na minha opinião, vai muito bem. E aí você pode escolher o recheio. Quer dizer, a pizza, ela pode ser melhor ou pior. Tá. Acho que não são coisas proibidas, mas a gente tem que saber o que está comendo. Acho que nada é proibido, né? Mas você tem que saber Sim. que... Já nem vou passar pelos fast food, porque ali já está quase tudo cortado, né? Sanduíche, hambúrguer, bacon que eu estou vendo ali, a manteiga, sai daí, você já foi muito criticada hoje. O que mais que tem aqui? Ah, guloseimas, bolachinhas recheadas. Aqui a gente vai ter um cacau, um chocolate, que ele vai ter baixa quantidade de cacau, e aí ele Não vai vai ter adiantar. muita manteiga, vai ter muito açúcar, tem gordura hidrogenada junto. Então, assim, na opção de um doce, acho que está falando de opções, na opção de um doce, um chocolate 70% Muito melhor. vai ser muito melhor. Agora, mãe gosta de colocar na lancheira da criança esses sucos de caixinha, né? São mais práticos, mas desde pequena que já Isso aqui é interessante. Não, já encaminha aquela criança para uma alimentação talvez não tão correta como o que a gente está vendo aqui. Melhor não? Melhor não. O que é interessante é que isso engana, né? Porque a pessoa tem a impressão que está tomando um suco, que é algo natural. Na verdade, até os sucos, o melhor é a gente comer a fruta Do que o suco. do que o suco. Porque o suco, ou você vai colocar uma quantidade muito maior, como o suco de laranja, ou vai adoçar, ou vai colocar outros elementos que não é ele próprio. Aqui, então, o que a gente menos tem é a fruta. Você tem uma composição de coisas que, se você olhar a etiqueta, você vai ver a quantidade de sódio, a quantidade de açúcar, e realmente isso aqui não tem nada de Nada a ver. saudável. Se você pensa que esse açúcar está errado, isso deve ser sal, mas eu vou tentar ver aqui. É sal. É sal porque o sal foi até proibido, tem uma lei, né? De ter o saleiro na mesa. Mesmo assim, alguns garçons penduravam como um varalzinho assim, saquinhos de sal. E o sal é branquinho, purinho, só para enganar, né, doutor? Porque de bom ele não tem muita coisa, não. O sal ele é necessário para a alimentação, mas a gente tem a quantidade que pode ser consumida. E o problema é que o sal, esse sal de cozinha, né, 5 gramas equivale a 2 gramas de sódio. Só que a gente tem sódio em todas as outras coisas, né? Então, se nós olharmos aqui, você vai ver que tudo tem a composição E muito sódio faz de mal? sódio. Muito sódio faz mal. Muito sódio aumenta o risco de pressão, que é um dos principais fatores cardiovascular. Bom, aquela regrinha básica de conselho final aqui em nosso programa, então. Exercício, cuidar do peso. Alimentação, acho que é legal pensar em relação à alimentação, assim, liberado frutas, oleaginosas, legumes, verduras. Reduzir a quantidade das gorduras saturadas, que são essas Sim. aqui, e preferir as gorduras insaturadas, porque a gente tem gordura, a gordura faz parte da nossa alimentação, mas a gente tem as gorduras como dos peixes, que são as insaturadas, que são melhores do que essas saturadas processadas. escolher. Saber escolher. Doutor, deixa a sua rede de Instagram, porque o doutor é muito atuante, como eu falei, e tem vários artigos lá que vão interessar você. O Instagram é dr.felipe, Tá na tela? Tá. dr.felipe.galego com 2 L's. Médico cardiologista do INCOR, Instituto do Coração, Murrinho. Obrigada, doutor. Obrigado E pelo vamos convite. lembrar aí que tem que se cuidar, né? A pandemia tá pegando feio. Exatamente. Doutora tem é que do se cuidar. Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e me contava aqui, realmente os hospitais lotados. Cuide-se. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite.